Se vocês prestarem atenção, no versículo 35 diz o seguinte: então os dois contaram o que eles aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Se a gente lesse a partir do versículo 13, a gente veria que Jesus se encontrou com 2 discípulos no caminho para Emaús. Emaús era um vilarejo bem pertinho de Jerusalém, distante cerca de 11 quilômetros. E iam 2 discípulos, esses 2 que está aqui dizendo, e então os 2 contaram o que lhes aconteceram no caminho, como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Esses 2 discípulos iam para Emaús. Eles iam para Emaús porque eles estavam fugindo dos fariseus, dos religiosos que haviam crucificado Jesus. Mesmo Jesus, mas pastora, Jesus não havia ressuscitado? Jesus não já havia aparecido no cenáculo lá em João? Semana passada a gente já ouviu que Jesus havia ressuscitado? Sim, mas a comunidade dos discípulos não estava convencida, como a gente vai ver nesse texto aqui de Lucas. E esses 2 discípulos estavam fugindo para Emaús. E Jesus aparece no caminho e se encontra com ele. Começa a conversar com os discípulos, mas os discípulos não reconheceram Jesus. Então eles começam a conversar com Jesus e eles começam a escurecer, e aquela conversa com aquele desconhecido, entre aspas, convidam aquele desconhecido tão agradável a cear com eles numa estalagem. E no partir do pão, eles reconhecem que aquele desconhecido não era um desconhecido, era Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto. E nessa passagem desse encontro de Jesus com os 2 discípulos a caminho de Emaús, a gente aprende uma coisa, que a gente encontra Jesus em 3 momentos: na caminhada com os irmãos, a gente encontra Jesus na palavra, porque o tempo todo que Jesus está indo com ele para Emaús, ele vai falando a palavra, ele vai falando que o Messias haveria de ressuscitar, que ele haveria de vir, que ele haveria de ressuscitar, e Jesus diz: vocês erram porque vocês não leem as Sagradas Escrituras. E eu digo agora para a igreja e também para mim, nós erramos porque nós não lemos as Sagradas Escrituras. Quando nós não lemos as Sagradas Escrituras pelo método correto, que é o método histórico crítico, nós somos levados e levadas por qualquer vento de doutrina. E Jesus diz a eles no caminho de Emaús: nós encontramos Jesus na caminhada com os irmãos e irmãs, nós encontramos Jesus na palavra e nós encontramos Jesus no partir do pão. E esse partir do pão é simbólico e é duplo. Nós encontramos Jesus no partir do pão na ceia, por isso que nós ceiamos, porque nós encontramos Jesus na nossa visão reformada, na consubstanciação. Jesus está presente, abençoando a ceia. E nós encontramos Jesus quando nós partimos o pão com o nosso próximo. Esse pão é o pão que o próximo está passando fome. Esse pão é o pão da palavra. Esse pão é o pão da solidariedade. Esse pão é o pão do carinho. Esse pão é o pão do ouvir. Esse pão é o pão de qualquer coisa que o meu próximo esteja precisando. Quando eu sirvo ao meu próximo, eu estou encontrando Jesus de Nazaré no meu próximo. Então, esses momentos todos vocês vão encontrar se vocês lerem Lucas 24 a partir do capítulo 3, a partir do versículo 13, que é a caminhada de Jesus para Emaús. E é exatamente isso que os discípulos estão contando, porque aí eles voltam para Jerusalém e se encontram com o restante dos discípulos, com Pedro, com João, com Tiago, com Bartolomeu, e eles estão contando isso. Olha, nós encontramos com Jesus ressurreto, e nós, quando ele partiu o pão, nós reconhecemos que era Jesus. E aí, quando eles estão contando isso, igreja, o que é que acontece? No versículo 33, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Como eu disse a semana passada, como o Senhor nos falou a semana passada, quando Jesus está presente, Jesus traz a paz, aleluia. Quando Jesus está presente, Jesus traz a paz, porque só quem pode trazer a paz é o príncipe da paz.
E ninguém mais pode trazer paz para você. Ninguém. Nem a sua família, nem o seu emprego, nem um bom dinheiro, nem um ribotril, nem uma viagem a Paris. Nada pode lhe trazer a paz. Pode lhe trazer satisfação. Pode lhe trazer momentos agradáveis. Mas quem lhe traz a paz é o príncipe da paz. E paz necessariamente não é ausência de problemas. Paz é você ter serenidade para enfrentar os seus problemas. Não é verdade? O que diferencia nós, cristãos e cristãs, das pessoas que não têm a Deus, é a serenidade com que nós devemos enfrentar os nossos problemas. Eu tenho enfrentado problemas esses últimos dias. A minha saúde é uma saúde extremamente frágil e eu estou há mais de 40 dias com dor de cabeça. Só quem sabe isso é quem tem. E não é só isso, tenho tido outros tipos de problemas. Mas eu tenho tido paz. Por quê? Porque eu tenho Deus. E eu tenho certeza que quem tem Deus aqui tem paz. Não é verdade? Mesmo enfrentando problemas. E isso é um grande equívoco da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz: você tem Deus, você não tem problemas. Isso é mentira, pregada por Satanás. Se você não tem paz, se você não tem problemas, se você tem problemas, é porque você não tem fé. Isso é uma coisa extremamente cruel. Porque você tem problemas, você tem doença, você tem depressão, você tem enxaqueca, você quebra a perna, você perde emprego, sua mãe tem doença, o pai agora está no hospital e foi feita uma cirurgia e era um problema e foi descoberto que tinha vários tumores no intestino dele. Então, mas nem por isso ela está sem paz. Por quê? Porque ela tem Deus. A pessoa mais serena da família toda era ela. Por quê? Porque ela tem Deus. O médico disse: tão bom conversar com essa moça, tão calma, tão centrada, e ela é louca pelo pai dela, mas ela tem Deus. Então Jesus chega nesse momento aqui, e a primeira coisa que Jesus faz quando ele chega na tua vida é trazer paz. Ele não chega para tirar os teus problemas, ele chega para trazer paz mesmo nos teus problemas. E aí nós temos uma pergunta básica. Jesus diz: por que vocês estão assustados? No versículo 38 ele diz, na minha Bíblia diz: por que vocês estão perturbados? E eu pergunto a vocês agora, igreja: por que vocês estão perturbados? Por que você está perturbado? Qual é a sua perturbação? Por que você está assustado? O que é que está te assustando? Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está contigo. Ele te traz a paz. Ele está contigo. Ele está dizendo a você: eu estou com você. Por que é que você está assustado? Por que vocês estão assustados? Está assustado com o que, Jesus? Jesus está contigo. Ele traz a paz. Está assustada com o quê? Ele traz a paz. Ele está perguntando nessa tarde à igreja: vocês estão assustados com o quê? Eu sou a paz. Eu sou a paz. Jesus faz essa constatação na vida da gente. Está assustada com o quê, menina? Além do sono. Eu sou a paz. Com que, Antônio, está assustado? Jesus está perguntando hoje de tarde. Porque ele está perguntando aos discípulos. Os discípulos estavam assustados, por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos. O líder deles tinha morrido. E como o líder tinha morrido, eles estavam sendo perseguidos. Mas eu não sei qual é a sua perseguição, eu não sei qual é a sua perseguição, eu não sei qual é o seu medo, eu não sei qual é o seu temor. Mas uma coisa eu sei: Jesus está no comando da sua vida. Amém? Amém. Se Jesus está no comando da sua vida, a sua história vai terminar bem. A sua história vai terminar bem. Eu não estou dizendo que vai terminar do jeito que você quer. Eu estou dizendo que vai terminar do jeito que Jesus quer. E essa vez aqui, a Bíblia nos garante que a forma como Jesus quer é boa, perfeita
e agradável. Amém? Amém. Mas, pastora, e se a forma que Jesus quer não for a forma que eu quero? Vai ser a melhor forma. Sabe por quê? Porque você deve se curvar diante da vontade soberana de Deus. Afinal de contas, o Deus é para você servir ou é Deus para servir a você? Como é que você quer o seu Deus? Você quer a graça de Deus ou você quer servir o Deus da graça? Você quer só as graças de Deus? Ou você quer servir um Deus que é pleno de graça? Eu quero servir um Deus que é pleno de graça. Se Ele quiser me dar as graças dele, eu vou louvar e glorificar Ele, dar testemunho aqui para vocês. Mas eu quero a vontade dele na minha vida. Nem sempre a vontade dele na minha vida foi a minha vontade. E nem sempre foi fácil. Nem sempre é fácil. Mas de uma coisa eu sei: que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Confie, tome posse disso. Acredite nisso. A nossa fé é provada. Mas a nossa fé é provada para a gente crescer na fé. Deus nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele não teria mandado Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Sim ou não? Sim. Não é verdade? Então, Jesus está perguntando aos discípulos: por que vocês estão perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que teu coração está duvidando, Jane? Não tem por que ter dúvida. O Senhor Jesus é dono do teu coração e da tua vida. Não tem por que ter dúvida, tem que ter certeza. Ele está dizendo isso a tu nessa tarde. Não tem por que ter dúvida, tenha certeza. Ele tem o melhor para ti. Agora, o melhor para ti é o que Ele traçou, não é o que você quer. É o que você necessita. O melhor para você não é o que você quer que Deus faça. É o que Deus vai fazer. E o que Deus vai fazer, eu não sei. Eu não sou cartomante nem adivinha. Eu sou pastora. Mas uma coisa eu garanto: que é perfeito, que é bom e é agradável. Ande com Deus. Conta uma história, eu acho que eu já contei aqui, estou ficando velha, que tinha uns equilibristas numa cidade, tipo São Paulo, passando um fio de um prédio para outro. E aí ele passou, desceu e disse: eu vou passar daquele prédio para esse outro prédio com esse bastão. Quem acredita? Todo mundo acreditou. E ele passou. Depois ele desceu e disse: eu vou passar no mesmo fio de aço sem o bastão. Quem acredita? 70% disse que acreditava. E ele subiu e passou. Da terceira vez ele pegou um carrinho de mão e disse: eu vou passar com um carrinho de mão com a pessoa sentada em cima. Quem acredita? E aí só uma pessoa disse: eu acredito. Eu disse: então você vai no carrinho. E aí o homem foi, né? Sentou-se lá no carrinho. Quando chegou lá no carrinho, ele sentou-se e aí ele disse: olha, não se mexa, não faça nada, deixe que eu conduzo o carrinho. E ele conseguiu passar. Viver uma vida cristã, ter uma vida de intimidade com Deus, é estar a 50 mil metros de altura, num carrinho de mão, sobre um fio de aço, se entregar nas mãos de Deus e confiar que vai chegar em segurança do outro lado. Amém? Amém. Confie. Mas a gente não quer confiar. A gente é igual aquela mulher daquele filme Gosto, coitado, que ficou, o espírito, coitado, não subiu não, ele está preso na sessão da tarde, nem de novo lá, né? Não passa de manhã, de tarde, de noite, toda hora, sessão da tarde, sessão, a gente liga a TV fechada, canal fechado, também está passando, e tem aquela cena que a cartomante, a adivinha do filme, está agarrada com o cheque, e o espírito dizendo: dê as freiras, e ela agarrada com o cheque, a freira: me dê a doação, e ela agarrada com o cheque. A gente com a vida da gente para Deus. A gente entrega a vida, mas fica segurando um pedacinho.
eu vou entregar, Senhor, eu vou entregar, mas não entrega, joga. Faça, Senhor, mas a gente acha que se entregar a vida para Deus, Deus vai fazer alguma coisa de ruim na vida da gente. Na verdade é isso. Ser sincero, não é assim? Não, eu vou entregar a Deus, o que é que Deus vai fazer com a minha vida? E você não confia em Deus, não é o Deus da sua salvação. Você está lá dizendo, ai Senhor, está lá na unção, Ronaldo ministrando, Nini e Rafaela tocando, e você cantando, mas na hora de entregar a vida, não, agora quem cuida sou eu. Não, entregue, a vida é do Senhor. Ele vai fazer de todo jeito, mas vai fazer muito melhor se você entregar de verdade. Não é verdade? Entrega de coração. E é o que Jesus vem aqui dizer aos discípulos. Porque esses discípulos não estavam certos se Jesus realmente ressuscitara. E é isso que está acontecendo aqui. Essa comunidade não está convencida. E aí, no verso 39, Jesus sabia que a perturbação dos discípulos era essa. Talvez a sua perturbação também seja essa. Será que Jesus me aceita? Será que Jesus me ama? Será que Jesus me quer mesmo? Será que Jesus me aceita do jeito que eu sou? E aí ele responde no verso 39. Quem pode ler o verso 39? Quem está com a Bíblia aberta? Beatriz está? Olhe para as minhas mãos e para os meus pés. Veja que eu sou mesmo. Toque em mim como vocês não fez. Pois o fantasma não tem carne nem osso, como vocês estão vendo aqui. Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês. Toquem em mim e vocês vão crer. Tem um louvor lindo que diz: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Toque em Jesus. Como é que eu vou tocar em Jesus, pastora? Jesus está sentado à direita do Pai. Toca pela oração, toca pelo louvor, toca pela palavra. Toca em Jesus. Ora a Deus. Você vai tocar em Jesus. Toque em Jesus. E você vai saber, como o nosso irmão Ronaldo mostrou também, das marcas que estão nas palmas das mãos, que na verdade eram cravos, pregos imensos que seguraram ele naquela cruz. Toque em Jesus. Toca nas vestes de Jesus, como aquela mulher que sofria de sangue. E ela disse: se eu tocar pelo menos nas vestes dele, eu serei curada. Toca nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Toca nas vestes de Jesus. Mas, e no verso 40 ele diz: e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E aí, Jesus que conhece os corações, porque Jesus conhece os corações, igreja? Porque Jesus é Deus. Jesus conhece os corações porque Ele é onisciente. Porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus não é um espírito iluminado. Jesus não é um profeta. Jesus é Deus. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Jesus não é como os espíritas kardecistas. Eu fui kardecista há 4 anos, conheço kardecismo. E Jesus não é como os kardecistas querem, um espírito iluminado. Jesus é Deus. E porque Jesus é Deus, Jesus sabia que os apóstolos estavam pensando aqui. E o que era que os apóstolos estavam pensando? Que Jesus não era ressuscitado. Jesus não estava ressuscitado, era só o Espírito dele. E aí Jesus diz no verso 40, e dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. E 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Porque Jesus pediu comida. Porque o Espírito come, minha gente. Come. Chegou o Espírito aqui de não sei quem, vai sentar e pedir um prato de feijão com arroz, uma feijoada. E aí Jesus pediu peixe. E ainda pediu mel. Porque Jesus era carne e osso. O nosso Deus vive. Jesus vive. Jesus ressuscitou com um corpo para provar que ele tinha carne, que ele podia se alimentar, que ele tinha um estômago, que ele tinha dente. Ele estava provando a ressurreição dele. E aí ele pede carne, ele pede comida, ele pede peixe.
E ele diz, 41, entra o 42, então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, um favo e mel. Espírito não come peixe assado, nem favo de mel. O Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, é um Cristo vivo. Nós vencemos a morte. Quando Jesus vier, nós vamos ressuscitar com um corpo vivo. Essa é a fé que nos anima. Essa é a fé que te anima. Você está com medo de quê? Me diga do que é que você está com medo. Do seu chefe? O seu chefe é o quê diante desse Deus vivo? Me diga, pelo amor de Deus. Você está com medo de quê? De um câncer? Você está com medo de quê? Da AIDS? Você está com medo de quê? De perder um emprego? O dono do ouro e da prata é Deus. Se ele tirar o teu emprego, é para teu crescimento. Depois você vai estudar e vai arrumar outro emprego. Do que é que você está com medo? Do meu filho que está fazendo isso aqui. Ora pelo teu filho, que teu filho vai se converter. Porque tem uma promessa sobre a tua vida. Se confessares ao Senhor Jesus, serás salvo, tu e tua casa. Está debaixo da promessa. Você está com medo de quê? Eu estou com medo de morrer. Por quê? Se você morrer, você vai para onde? Para a glória. Eu não sei o que é crente, tem medo de morrer. Não é para ter medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu não quero morrer agora, mas se Jesus me levar agora, eu não tenho, porque eu tenho medo. Não vou para a glória. Eu fico impressionado porque o povo tem medo de morrer. Eu já vi testemunho de pessoas que estavam para morrer, dizendo exatamente isso. Eu não estou com medo da morte, porque eu vou para a glória eterna ficar com o meu Deus. Nós vencemos a morte. Não é verdade? E aí Jesus, no verso 44, ele diz, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós devemos ler as Escrituras. A palavra que Rafaela leu em Atos dos Apóstolos, que é o discurso de Pedro no templo, antes da leitura dela, versículos antes, João e Pedro entram no templo e tem um coxo pedindo esmola. E eles dizem, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, se levante e ande. E aquele homem se levantou e andou. Esse é o testemunho que a igreja deve dar. A igreja deve viver Jesus. A igreja deve viver essa fé. Mas não é uma fé só de fazer milagre, é uma fé de amar, é uma fé de servir, é uma fé de exercer seu ministério. Esses discípulos estavam aqui dizendo, olha, minha gente, é o seguinte, esses dois discípulos de Emaús não reconheceram Jesus, já não presta para estar na igreja. Pedro, esse não presta de jeito nenhum, porque negou para Jesus 3 vezes. Esses discípulos não estavam aqui com esse tipo de conversa, não. Esses discípulos estavam aqui se organizando para receber Jesus e se organizando para, lá em Atos, para a igreja primitiva, que foi uma bênção. E era graças à igreja primitiva e a um assassino chamado Paulo de Tarso, que era Saulo, foi que nós recebemos, pela ida de Paulo à Macedônia, que nós hoje fomos catalisados, evangelizados. Porque o Espírito Santo proibiu Paulo de ir para a Ásia e disse, Paulo, você não vai para a Ásia, você vai para a Macedônia. Que era Macedônia, minha gente, era a Europa. E da Europa veio o Evangelho, e da Evangelho da Europa veio para a América e chegou até a mim e a vocês. Então, muitas vezes, quando Deus diz não para a gente, como Paulo recebeu não lá em Atos. Você não vai para a Ásia, Paulo. Você vai para a Macedônia, que era a Europa. Sabe por quê? Para chegar para mim e para você? Deus diz não. Deus te diz um não para ser bênção. E foi exatamente o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Ninguém estava preocupado com os defeitos dos apóstolos, não. As pessoas estavam sabendo que mesmo com os defeitos dos apóstolos, os apóstolos iam ser bênção. E Jesus não chegou aqui e disse, olha, é o seguinte, minha gente, vocês dois de Emaús, eu pensei o tempo todo com vocês, vocês não perceberam que era eu. Não, Jesus não está preocupado com as suas limitações. Jesus quer usar a mim e a vocês, apesar das nossas limitações. Amém. É assim que Jesus quer nos usar. É assim que Jesus quer a nós.
exatamente, ele diz que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E no versículo 48 ele diz: vós sois testemunhas dessas coisas. Nós somos testemunhas, nós devemos dar testemunho. Isso é muito importante, o testemunho que nós damos. Eu elenquei algumas coisas importantes, que na nossa caminhada de fé, nós devemos descobrir a presença de Jesus o tempo inteiro na comunidade. É um desafio, pastor. Claro que é. É lógico. Somos um grupo. E todo grupo social tem problema. Todo grupo social. Eu disse isso a semana passada e vou dizer sempre que falar de comunidade. Todo grupo social tem problema. Eu desconheço um grupo social, sou professora de sociologia, e desconheço um grupo social que não tem problema. Todo grupo social tem problema. Mas nós devemos olhar as nossas semelhanças. O problema da gente, e eu estou falando não essa igreja, mas das igrejas cristãs, é que se perde de tempo discutindo bobagem. A comunhão deve ser com pão ou com hóstia. Sinceramente, meu, isso é importante. O batismo deve ser por aspersão ou por imersão. Batiza criança ou batiza adulto. Os dois batismos são legitimados na Bíblia. O pedobatismo, que é o batismo infantil, é legitimado na Bíblia. O batismo adulto é legitimado na Bíblia. A Eucaristia, a ceia do Senhor, é toda semana ou é uma vez por mês. É legitimado na Bíblia. As duas coisas são legitimadas na Bíblia, mas as pessoas perdem tempo nessas discussões. Para quê? Sabe o que é importante? Nessa igreja se confessa Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador dela. Sim? Isso é importante? Sim. A outra igreja confessa também, então é importante. Agora adora Satanás, aí não é importante a gente se afasta. Não é verdade? As pessoas se perdem desse tipo de discussão. Né? Vamos discutir se eu posso usar um hábito ou eu não posso usar o hábito. A minha roupa importa nisso aqui. Mas as pessoas perdem discussão por tempo discutindo isso. O povo cristão, em vez de se unir contra o mal do mundo, está discutindo entre si por causa de besteira, de coisa que não tem sentido nenhum. Não, mas a igreja deveria ter a ceia uma vez por mês. Minha gente, sabe quem discutia isso? Os fariseus. Eram os fariseus que estavam altamente preocupados com leis, com legalismo. Mas tem a cruz. Tem igreja que não tem a cruz. Ela usa um crucifixo, deveria não usar. Minha gente, pelo amor de Deus, isso é legalismo. E isso quem discutia eram os fariseus, que viviam discutindo detalhe, porque tem uma vela. Parece uma igreja católica. Qual é o problema da igreja católica? Mas eles têm uma santa. E isso é problema deles com Deus. Eu sou Deus. E eu saiba, eu não sou. Eu sou serva do Senhor. Eu não tenho nada contra meus irmãos católicos romanos. Se eles são salvos ou não salvos, problema deles. Eles são idólatras. Eu conheço um monte de crente idólatra. Idolatra dinheiro, idolatra namorada, idolatra o corpo, idolatra pessoas, idolatra um monte de coisa. Idolatra ministério, idolatra o carro, idolatra um monte de coisa. Porque idolatria, minha gente, a idolatria é só de uma imagem, não. Então vamos parar com essa neurose de estar discutindo detalhe sem importância. Vamos para a essência. A essência é o que importa. Qual é a essência? Que a Bíblia, a nossa fé, é a nossa regra de fé e prática. Isso é o que importa. Que Jesus diz aqui em Lucas: vós sois testemunha dessas coisas. Vamos testemunhar isso aqui. A outra igreja, outra. Testemunha isso aqui. Viva o Evangelho. Ama, serve o amor. Se faz isso, glória a Deus, aleluia. Pronto. As pessoas deviam se preocupar. Tem uma estatística que diz que se cada igreja evangélica, que cada crente do Brasil adotasse um menino de rua, cuidasse do menino de rua, não tem menino de rua no Brasil, mas as pessoas estão preocupadas em discutir se a gente comunga com hoje ou com pão.
Grande preocupação. E o menino de rua cheirando cola e morrendo de fome. Porque a igreja evangélica brasileira está preocupada com isso. Eu acho que a gente deve se preocupar com o que importa. Que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Ele cuida de você, que Ele tem uma comissão para você e para mim, que nós devemos nos unir como igreja, que nós devemos cumprir a grande comissão que Ele disse, que nós fôssemos lá fora e fôssemos pregar o evangelho dEle e viver esse evangelho, que nós nos preocupássemos com os excluídos do mundo, que nós fôssemos nos preocupar e fôssemos reconhecer as pessoas no partir do pão. No partir do pão nessa comunhão e no partir do pão. Quando eu partir desse pão de amor, quando eu partir do pão do meu ouvido, quando eu partir do pão da minha dor, quando eu partir do pão de qualquer coisa que eu tiro o meu tempo para destinar ao meu próximo. Isso é partir o pão. Isso é cristianismo. O resto é legalismo, é farisaísmo. E nós devemos nos afastar dos fariseus. Porque não nos esqueçamos que foram os fariseus quem crucificaram Jesus na cruz. Não foi outra pessoa, não. Não foi outro povo, não. Então, igreja, que nós possamos refletir a cada dia como é difícil amar, como é difícil ser cristão, como é difícil seguir esse evangelho, e que a cada dia a gente possa, como os discípulos de Emaús, encontrar Jesus na palavra, encontrar Jesus na caminhada, encontrar Jesus no partir do pão, encontrar Jesus na união, encontrar Jesus na eclésia, que é a igreja, no corpo de Cristo. Amém?